A saúde da mulher tem sido cada vez mais colocada em pauta, como movimentos voltado para a mulher, Outubro Rosa, o mês de março. Só que, mais importante do que isso, seria como você, mulher, está cuidando da sua saúde diariamente. Por isso eu trouxe essa convidada belíssima, Fernanda. Mas antes de eu apresentar essa nutricionista pioneira, eu quero me apresentar. Meu nome é Jaque Vidal, eu sou mulher, mãe, empreendedora e a minha maior missão é de conectar pessoas. Com meu podcast, eu quero dar voz a profissionais para ajudar você a se conhecer melhor e a conquistar os seus sonhos. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Como eu disse, Fernanda é pioneira no tratamento e nutrição em endometriose. Já tivemos oportunidade de conversar algumas vezes em lives de Insta. Ela é tão pioneira que ela tem um método exclusivo para mulheres chamada Endoclass. E além de falar sobre a importância da saúde feminina, nós vamos falar também sobre a carreira da Fernanda. Você acha que começou tudo bonitinho assim? Mas antes eu quero convidar você, que ainda não se inscreveu no canal, comenta aqui. Se você conhece alguém que tem endometriose, envie esse vídeo para uma pessoa, porque é um assunto muito especial para aquela pessoa que recebe. Vamos começar esse bate-papo? Fernanda, antes da gente começar, eu quero que você se apresente para o nosso público. A gente hoje fala aqui com muitas nutricionistas e eu tenho certeza que a sua história vai ser de muita inspiração, tanto para quem está começando, quanto para aquela nutri que quer entender um pouco mais de como tratar a endometriose através da nutrição. Olha, Jaque, primeiro eu quero agradecer estar aqui. Eu acho que você é uma pessoa de muita luz. A gente começou o nosso contato com uma conversa, um bate-papo lá no consultório. E hoje estar aqui com você é um presente, literalmente, porque eu acho que vai engajar, vai ajudar muitas nutricionistas e mulheres com endometriose, né? Então, primeiro, obrigada por estar aqui, pelo esse convite e me apresentar. Bom, eu sou Fernanda Mululo, nutricionista, eu estou formada há 11 anos. E eu acho que vai ser interessante a gente conversar um pouquinho, porque minha história na nutrição e na endometriose começou juntinhas, tá? Então, eu vou me apresentar um pouco da parte de como que eu cheguei na nutrição para endometriose e depois eu falo da parte de currículo, né? Eu comecei com a endometriose, eu comecei a estudar endometriose quando eu descobri a endometriose. Então, eu estava recém-formada, me formando na faculdade, e aí veio um boom ali de alguns sintomas da endometriose que eu já sentia, só que eu não valorizava, achava que era normal, como muitas mulheres até hoje acham. Tá? Então, eu tinha muita cólica, eu ia para a faculdade no período menstrual passando mal, eu desmaiava. Nossa, Fê. Eram dores muito importantes. E por um destino, o meu diagnóstico da endometriose foi muito rápido. E quando eu descobri a endometriose, meu caso já era cirúrgico. Então, eu estava no final da faculdade, já me formando, eu precisava operar. Eu me formei e fui para a cirurgia. E aí, quando eu fui para a cirurgia da endometriose, a equipe que me operou, que foi uma equipe multidisciplinar, que é muito importante, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né, na endometriose, gostou muito da minha forma de agir na cirurgia. Então, eu lembro até hoje, um dos anestesistas falando assim, você quer ir acordada ou dormindo para o centro cirúrgico, né? Eu falei, não, eu vou acordada. Ele, jura que você quer ir acordada? Porque as pessoas não gostam de centro cirúrgico. Eu falei, não, porque eu gosto muito de olhar, de entender, de saber o que está acontecendo ali na cirurgia. Claro que eu não fiquei sabendo de nada, né? Só fui acordada, né? E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar com essa equipe que me operou da endometriose. Então, assim, a minha história, eu falo que minha história de vida da endometriose fez com que a minha história da nutrição começasse a ser formada naquele momento. Olha que legal. Então, esse é meu iniciozinho ali, né? E em relação à nutrição, que eu comecei ali a trabalhar com uma equipe multidisciplinar que trabalhava com mulheres com endometriose. Ao mesmo tempo, eu fiz uma residência, que é a nutrição clínica aqui na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto.
Fui fazer uma pós também em nutrição funcional, que eu acho que isso é bem interessante para quem é recém-formado, começar a se aprofundar um pouco, né, estudar mais além da faculdade. Sim. Isso é muito interessante. E aí a vida começou, né? Então, a minha historinha dos dois lados sempre está ali relacionada à endometriose no meio. Nossa, então a gente pode dizer que você, o teu berço da nutrição, você nasceu por um problema pessoal que você teve e que com certeza você olhou para dentro dele com um olhar já mais formado dentro da nutrição, porque você estava no final da faculdade. É isso, no final da faculdade, já. O que é interessante, acho que pode até fazer essa pergunta, mas a nutrição, dentro da nutrição na faculdade, a gente não escuta sobre endometriose. Era isso que eu ia te perguntar. Não escuta. Você tinha aprendido algo na faculdade para te direcionar para você mesma naquela situação? Nada? Nada. O que a gente aprende muito na faculdade, e que até a residência me ajudou muito, é a questão de pré- e pós-operatórios de cirurgias. Gerais, tá? Não endometriose. Então, quando eu fui para cirurgia de endometriose, o que me chamava a atenção não era endometriose, era porque era uma cirurgia. Sim. E dentro da área da nutrição sempre foi uma parte que eu gosto muito, assim, Sim. eu gosto de cirurgia, por isso que eu até falei, eu gosto... Que você queria acordar. Exatamente. Então, dentro da nutrição da faculdade, a gente não tem nada sobre endometriose. Hoje em dia pode até ter, porque a gente está falando mais, né? E eu acho que isso está entrando. Mas naquele momento, não era uma coisa que eu falei assim, nossa, vou trabalhar com isso. Sim. Não. E quando você fez a tua cirurgia, Fer, na equipe que te atendeu, tinha uma nutricionista? Não tinha nutricionista. Olha. Então, eu fui com uma orientação médica de um pré-operatório e pós-operatório. Na verdade, o pré-operatório, praticamente nada, mas de pós-operatório, o médico me orientou que eu deveria fazer X, Y, Z da dieta em casa, né? E este médico me operou e falou assim, mas eu já estava à procura de uma nutricionista. Então, foi rápido? Você já saiu da faculdade? É mais ou menos isso. Só que quando eu saí da faculdade e comecei a trabalhar com essa equipe, eu já estava também na residência de nutrição clínica. Então, foi uma adaptação, porque a residência, quem não conhece, é uma carga horária muito grande, tá? Então, são 60 horas semanais, você dá plantão, você tem que estar muito presente dentro do hospital. Então, quando eu comecei com essa equipe, eu não tinha essa disponibilidade de horários, de fazer. Então, eu me desdobrava para conseguir começar a acompanhar essas pacientes ali das cirurgias, né? Certo. E foi assim que começou o meu mundo da nutrição com endometriose, porque antes eu nem sabia o que era. Essa é a verdade. Gente, olha que eu achei um ponto muito interessante, né? Primeiro, a Fernanda teve um acontecimento negativo que ela poderia sentar, chorar, reclamar e parar a faculdade, concorda? Sim. Né? Parar a faculdade, sentou e reclamou. Não, ela usou daquilo e foi um gatilho que despertou o seu propósito. Então, às vezes, acontece algumas coisas ruins, né? Na nossa vida, Sim. A gente olha para Deus e reclama, mas no fundo a gente tem que fazer o quê? Muito obrigada. Porque olha aonde isso te levou, né? Exatamente. Já que eu falo isso, que as pessoas não acreditam muito, né? A endometriose é uma doença muito negativa, tá? Sim. Como qualquer doença, mas infelizmente ela é muito negativa pelo diagnóstico tardio, pela mulher sofrer de muita dor, pela questão de não valorização dessa dor. É só uma cólica. Tá tudo bem. Não é só uma cólica. E dentro dessa história, eu sempre bato nessa tecla. O seu propósito vai aparecer, porque o meu teve que aparecer. Gente, é muito né? bom. Foi o propósito de eu ter operado, ter passado para cirurgia, para hoje passar para outras mulheres com endometriose que pode ficar tudo bem, pode dar certo, eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes você não vai acreditar, mas que as coisas podem caminhar bem, fazendo a sua parte e começando a pensar nesse lado positivo. Que recado bonito, cara. E assim, eu vou pedir pra você, mulher que tá assistindo a gente agora, por algum motivo, nada por acaso, se você tá com a sua rotina ok. Porque ela falou, não é só uma cólica, não é só uma dor. Então, eu faço esse convite a você. Você procurou a sua ginecologista nos últimos 6 meses, né? Eu acho que é um assunto que a gente não tem que falar só em março e nem falar só em outubro. Foi assim que eu comecei o vídeo. Tem que ser diário, né? Perfeito. Fê,
já entendi a tua construção ali de carreira. E aí, depois que você saiu da sua residência, você já começou a atender em clínica? Como é que foi esse teu step, esse teu passo? Ótimo. Vamos lá, Jaque. Para qualquer profissão, no início é difícil, a gente trabalha muito, a gente precisa de muita ajuda, mas o que eu acho interessante, né? Dentro da nutrição, eu me vejo que eu nunca me acomodei, vamos botar assim, essa palavra acomodar não é que seja nem negativa, né? Mas assim, eu nunca esperei as coisas acontecerem. Então, durante a residência eu já atendia. Ah, legal. Eu não fiquei esperando acabar a residência para começar a fazer os atendimentos. Então, a residência, muitas vezes, saía 5, 6 horas da tarde do hospital. Eu ia fazer 2 ou 3 atendimentos até 8, 9 horas da noite. E onde você atendia, Fê? Eu comecei sublocando, né? Olha aí, gente, tá vendo? Sublocando o espaço, né? Essa equipe que eu trabalhava, o médico, né, o chefe, o Dr. Cláudio Crispo, ele tem um consultório. Então, eu atendi ali no consultório dele e atendi em outro consultório fazendo a sublocação. Então, dentro desse processo da residência, eu nunca deixei de começar os atendimentos, mesmo com toda insegurança, de recém-formado, de começar, eu já comecei ali, né? Começou executando. Executando. E, muito trabalho, né? Porque de início, fazia uma residência que eu chegava às 7, saía às 5, depois pegava trânsito, ia para o consultório, saía às 8, 9 horas. É muito cansativo. Ainda dava plantão sábado e domingo, às vezes. Caramba. Não todo sábado e domingo, mas dava, né? E aí, com o tempo, com o passar da residência e com essa evolução, eu vi a demanda de ter mais um espaço específico, né? Porque só aquele horário ali era muito pouco. Sim. E aí, depois de um tempo que eu consegui ter mais tempo, porque a residência puxava muito, eu fui sublocando em outros locais. E isso é muito interessante, né? Eu tive contato na residência com alguns gastros, trabalhei com doença inflamatória intestinal na residência. E aí eu fui numa clínica de gastro, que é aqui no Rio de Janeiro, no Downtown, e conversei com a médica. Olha, meu nome é Fernanda, eu sou nutricionista, estou querendo trabalhar com doença inflamatória intestinal, trabalhei na residência, e aí? Ela, nossa, estou precisando de uma nutricionista aqui. Então, eu comecei a fazer essa ponte, né? E eu acho que isso é bem interessante. Você não ficar esperando a pessoa te procurar. Eu fui procurar. Perfeito. Fui procurar. Fê. Fui numa clínica de estética, fui numa clínica de gastro, trabalhava com a equipe, né, de endometriose e ainda tinha lá meu cantinho que vinha pacientes de um prócto, que eu tinha muita indicação de um proctologista que a gente tinha um contato. Legal. E aí eu comecei a fazer a rede, né, assim, de atendimentos. Então, não era meu, era aqui, era ali, eu pulava de um lado para o outro. Mas olha o que a Fernanda fez. Ela foi criando um círculo de confiança de profissionais que acreditavam no trabalho dela. Isso. E no início, acreditavam, mas sem me conhecer. Então, assim, eles começaram a conhecer meu trabalho a partir do momento que eu comecei a mostrar, né? Olha, aqui, uma coisa super interessante é a questão da gente discutir, né? Eu ia te perguntar isso agora. A nutrição, há um tempo atrás, ela era com a medicina, era uma rixa. Sim. Infelizmente, tá? Sim. Então, o médico faz isso, o médico faz aquilo, o médico faz isso. E em nenhum momento eu vou brigar com o médico, eu vou fazer ele como parceiro, né? Então, isso foi bem interessante. Eu acho que foi um pouco de divisor ali. Eu não chegava para bater de frente com o médico, eu falava assim, vamos discutir? Será que a gente pode fazer dessa forma ou daquela forma? E eles te ouviam, Fê? Ouviam. No início, às vezes, ouviam e passavam assim, não, mas eu prefiro desse jeito, né? Entendi. Sabe aquele negócio assim? Depois começou a ter tanta confiança que tá com a Fernanda, literalmente, E assim. tinha, tipo, exemplo, em cada clínica que você atendia, como é que você realizava essa troca sobre cada paciente? Existia, tipo, sei lá, uma reunião semanal que você... Não, você batia na portinha lá no meio. Ou batia na porta ou manda WhatsApp, porque hoje em dia tudo funciona no sim. WhatsApp. Olha, atendi o paciente tal, eu fiz isso. Você tem alguma recomendação? Você quer que eu faça alguma orientação? Ou tem alguma coisa que você gostaria que eu chamasse a atenção? E foi assim, a gente Nossa, que legal. começou, né, a conversar. Você começa a ter uma intimidade
que eu falo que é boa, que você Sim. trocar com o médico que Nossa, está muito atendendo bom. aquele paciente, né? Muito bom. Olha que a gente nem começou a entrar tanto na endometriose, que é um assunto bárbaro. Mas eu acho que esse começo de carreira eu sempre gosto de explorar muito aqui no Papo com Nutri, porque serve de inspiração para alguém que está assistindo. Porque tá no começo, não sei por onde começar. Então, gente, olha só, vai lá e faz. Né? Procura, executa, sempre com estudo. Porque depois que você criar o seu círculo ali de confiança, a Fernanda hoje não tem agenda, gente. Eu sei porque eu indico amigas para ela. As minhas amigas, eu indico para ela, a minha amiga vem. Já que será que você pode tentar com ela para ver se consegue antecipar? Então, assim, é isso, né? A nutrição, quando a gente pega uma nutricionista com uma carreira consolidada de sucesso, começou do zero. Do zero. Exatamente, exatamente. E comecei batendo na porta. Pois é. Isso é interessante. Eu acho que essa é a maior dica que eu dou, Adorei. né? Vá lá, não fique com vergonha. Olha, eu sou uma pessoa, estou começando. Será que tem uma oportunidade? Porque isso faz muita diferença. Não espera que alguém venha te oferecer, não. Vai lá e pergunta se tem alguma vaguinha ou se tem alguma coisa que você pode ajudar, porque isso começa ou sempre também, Fer, no modelo de parceria, né? Isso. Tem alguma coisa, né, que eu tenha que você não tem, que a gente possa fazer uma troca. Eu acho que isso também funciona super bem. Fer, entrando mais agora um pouquinho na nutrição, né? Uhum. Qual que é a ligação da endometriose com a nutrição? Como é que a nutrição ajuda, não sei se eu posso falar isso, mas assim, no tratamento da endometriose? Jaque, isso é muito interessante a gente falar, porque antigamente, quando eu comecei essa história da endometriose, como eu te disse, era pré e pós-operatório. Então, a nutrição vai entrar para ajudar no pós-operatório, na recuperação, para o paciente se recuperar mais rápido, né, a paciente em questão, e voltar à rotina dela. E esse mundo que eu vivo agora, que eu vou te citar, não existia, tá? Então, esse médico que eu trabalho, ele foi até um dos pioneiros e falou assim, peraí, eu preciso de uma nutricionista porque tem muito mais do que ser pré e pós-operatório, que foi como eu comecei com ele, né? Isso há quantos anos atrás, Fer? Desculpa te interromper. Eu operei tem 11 anos, foi 11 anos atrás. 11 anos atrás. Tá? Então tem 10 para 11 anos. E o que foi interessante, né? Eu não tinha essa visão que eu vou falar agora, porque literalmente a faculdade não me dava essa base e a gente começou a estudar, para se eu estudar. E a gente vê hoje que a nutrição, além do pré e pós-operatório, ela desempenha um papel em todas as fases da endometriose. Por que eu falo fases? A endometriose é uma doença que, infelizmente, a gente não tem uma cura. Certo. E não tem uma causa única, tá? Ah, tá. Então, assim, ela é causada porque a mulher menstrua. Não. Tem diversos fatores ambientais, alimentares, genéticos, que influenciam nessa desenvolvimento da doença. E dentro desses fatores, praticamente todos, a nutrição pode mexer. Legal. E, por exemplo, alguns poluentes ambientais que a gente chama, que é a dioxina, ele está presente em plástico, na nossa água às vezes vem contaminada com esse poluente. Ele é dos que poderiam estimular o desenvolvimento da endometriose. Mas é só isso? Não. O que a nutrição pode fazer em relação a isso? Poxa, vamos estimular a usar mais vidro e legal. menos plástico. Os potinhos de casa, eu sempre falo disso, aquele monte de plástico que a gente usava muito. Sim. A água também que a gente bebe de uma boa qualidade. Então, começa a mexer com pequenos detalhes, certo. né? E isso ajuda não só na questão do desenvolvimento da doença. Então, os alimentos que você come, você pode desenvolver mais chances de endometriose, como também na modulação dos sintomas da endometriose. Então, por exemplo, a dor, que é o quadro mais comum da endometriose, né? Existem vários alimentos que a gente chama de pró-inflamatório, ou que inflamam mais o corpo, que pioram a dor. Sim. E a mulher pode ficar ou sem dor, ou com muita melhora da dor, comendo bem. Olha. Só comendo bem. Fernanda, só comendo bem não. Fazendo atividade física, trabalhando na saúde mental, que são coisas que hoje a nutrição está muito voltada para isso, né? Então, quando eu comecei, eu só prescrevi uma dieta e vai embora. Hoje não, olha, vamos lá, como está a sua saúde mental? Como que está o seu libido? Como que está seu relacionamento? São coisas que a gente pega mais e que você pode trabalhar para manejo dos sintomas da endometriose, que você pode trabalhar para o desenvolvimento da endometriose. Legal. E que você também ajuda na saúde fértil. Olha. Porque muitas mulheres, né, a gente
sabe que muitas mulheres desejam a gestação e que, infelizmente, a endometriose, ela pode interferir Ela nisso. dificulta, Fê? Ela pode dificultar. Não necessariamente toda mulher com endometriose não vai ter, né, não vai conseguir engravidar, mas ela pode dificultar. Entendo. Então, hoje, a gente sabe que a endometriose, a alimentação pode ajudar muito na saúde fértil. Então, esse mundo que a gente pode trabalhar com a endometriose vem surgindo, né? Eu vim estudando com o passar do tempo e mostrou assim, caramba, como que eu posso fazer muito mais do que simplesmente ajudar no pré e pós-operatório, isso, né? que eu já estava aqui pensando, é muito mais do que um pré do que o pós-operatório. Agora, Fê, exemplo, a endometriose, quando você faz, né, essa equipe multidisciplinar, se toma remédio, por exemplo, tô com dor, né? Se toma remédio. Depende. Sim, a maioria das vezes sim, né? As mulheres são fortes pra dor, né? Infelizmente, tá, Jaque? Porque isso não é bom. Não, tô com uma dorzinha, deixa pra lá, vambora, né? A gente tem um ritmo muito acelerado, deixa pra lá. E não, na verdade, se toma remédio, né, pra dor e continua a vida. Sim, porque eu penso assim, exemplo, quando a gente pensa que você falou na alimentação, perfeito, de dentro para fora. Eu tenho a endometriose. Se eu tô com o meu plano alimentar adequado para aquilo, provavelmente eu não vou precisar usar remédio. A maioria das vezes não. Olha só, isso que eu acho perfeito. A maioria das vezes não. Isso eu acho perfeito. Eu tenho casos de pacientes que estão usando, a gente chama de Tramal, né, como medicação venosa, para muita dor, ou até morfina, que a gente conhece, que tem casos, e que mudam a alimentação. Claro que em alguns casos a gente tem uma redução do uso daquela medicação ou não usam mais. Então, passa um ciclo, um período sem utilizar remédio. Então, assim, com comida, você consegue fazer uma modulação de dor, literalmente. Isso é muito legal, né? E Fê, você tem algum caso, assim, eu até acho que formulei a pergunta errada, porque você falou que a endometriose não tem cura, né? Isso. Mas você tem algum caso de melhora, assim, que te marcou muito na tua história? Tem, sempre tem. Na verdade, tem vários casos, né? Hoje, alguns casos marcam muito por toda a evolução. Porque quando a gente trabalha com endometriose, a evolução não é só na dor. Tá. A evolução é de vida. É ganho de qualidade de vida. Então, por exemplo, algumas mulheres, elas sofrem de não conseguir andar. Nossa. Tá? Se a endometriose está pegando uma região pélvica ali, que está pegando, por exemplo, o nervo ciático, a dor é uma dor que você não consegue andar. Não sei se você sentiu isso na gestação. Senti uma dor no nervo ciático que é um negócio que é impossível. Exato. Então, tem casos de mulheres com endometriose que ficam acamadas, que não andam por tanta dor. E esses casos me marcam muito, porque são casos que você fala assim, cara, como que eu vou tirar essa pessoa da cama? Da crise. Da crise. E não é só da dor, é da parte emocional, né? Então, a parte emocional fica completamente debilitada. Eu não faço mais nada, não consigo levantar da cama, preciso de ajuda para tudo. E esses casos, tem um caso, uma paciente que não é aqui do Rio, que é lá do Nordeste, que ela veio pro Rio para procurar a gente. E ela conseguiu voltar a andar. Ela ficou internada várias vezes. Ai, gente. Ela chegou de cadeira de rodas no consultório. E ela saiu depois, né, do nosso tratamento. Ficou toda arrepiada, gente. Sou muito... Andando, literalmente andando, sabe? Então, assim, esses casos me marcam muito. Infelizmente, não posso dizer uma cura, mas ela não tem mais aquela lesão de endometriose ali que causava uma incapacidade na vida dela, né? Ela consegue ter a vida dela de volta, né? De volta. Porque eu imagino que isso deva mexer muito com o emocional das mulheres. Tem alguma coisa de libido relacionado à endometriose? Jaque, diretamente não, mas indiretamente sim. Então, quando a gente tem dor, a gente não quer fazer nada, né? Então, nem pense nisso, né? Já pensa assim. Junto com isso, muitas mulheres com endometriose têm dor na relação sexual. Entendi. Então, de novo, né? Se você tem dor geral, ainda tem dor na relação, não penso nem em libido. Entendi. E qualquer processo inflamatório no nosso corpo, então tô falando aqui mais especificamente que a endometriose gera, você vai gerar uma baixa de libido também. Sim. Toda a questão hormonal ligada. Ainda tem a questão hormonal da endometriose, uma prevalência de estrogênio, menor de testosterona, isso pode acontecer também.
cai a libido. Entendi. Junto com a parte emocional, que é difícil. Então, assim... Então, é direto e indiretamente. Tá bom. Isso. Feri, a gente falou de um momento feliz, né? Que foi um momento de... Entrou, assim, aqui na cadeira de rodas e saiu andando dessa sua paciente. Você teve algum momento triste na sua carreira? Que você chegou a se questionar? Eu falo que a maior parte é muito feliz. Sim, né? Infelizmente, eu tive uma perda de uma paciente. Ah, tá. Por endometriose. Ninguém acredita como assim uma doença pode acontecer. É um caso muito específico, mas teve uma perda. Então, assim, eu não me questionei, porque eu falei assim, peraí, vamos fazer isso não acontecer com outras pessoas. Nossa, né? Exatamente. Então, não acho que você foi usou, negativo. Não foi negativo, Agora eu vou te pedir, então, Fê, para você olhar para essa câmera aqui, ó, e dar o teu recado para aquelas mulheres que estão atrasadas no seu acompanhamento. Não só atrasadas no acompanhamento, tá, Jaque? Primeira questão, eu acho que o principal é dor não é normal. Então, para de normalizar a dor. Ah, é só uma cólicazinha, é só uma dorzinha. Gente, não é normal ter dor. Isso é o primeiro fator, né? O segundo, infelizmente, a gente tem um diagnóstico tardio da endometriose, né? Então, a endometriose, ela é muito tempo de diagnóstico. São 8 anos, em média, para ter um diagnóstico da endometriose. Nossa! Então... Hoje, com a rede social, com isso aqui que a gente está fazendo, de conversar, eu falo que o papo da endometriose tem que ser até mais leve, mais tranquilo, porque ele é tão negativo em algumas partes que eu tento fazer que ela seja leve, né? E você interrogar o seu médico, olha, eu tenho dor, isso não é normal, o que você acha? Pode investigar algum, né? Fala sobre a endometriose, cita. Por quê? Eu trabalho com mulheres que são de regiões que não têm acesso muitas vezes é uma equipe multidisciplinar ou que trabalha com endometriose. Então, aquele ginecologista que você vai e você fala que tem dor e ele fala, não, é normal. Quando você engravidar, melhora. Não. Então, leve esse vídeo, isso que a gente está conversando, para outras mulheres que entendam que dor não é normal e converse com o seu médico. Olha, será que pode ser uma possibilidade? Para que a gente comece a entender que dor não é normal, dor na relação não é normal, dor para fazer xixi não é normal e que precisa ser avaliado e investigado. Tá? Perfeito. Se a gente tivesse que relatar as queixas mais comuns das pacientes com endometriose, Fer, quais são elas? Queixa mais comum é a cólica. Cólica, tá? A cólica pode ser no período menstrual ou até fora do período menstrual, tá? Pode ir além do período menstrual. Com a evolução da doença, muitas mulheres têm cólica praticamente o mês todo. Certo. Tá? Uma outra queixa muito comum é dor para evacuar. Olha. Então, assim, eu tenho uma dor porque eu sou constipada, né? Que a gente tem a famosa prisão de ventre. Não é normal você ter dor para fazer cocô, principalmente no período menstrual. Então, essa é uma queixa muito importante, além de oscilação entre prisão de ventre e a diarreia. Então, muitas pessoas, você conversa, assim, é uma coisa que a gente tem até um pouco de vergonha. Muitas mulheres falam assim, não vou falar sobre intestino, não, né? Não fala de meu intestino, não. Mas é uma queixa e deve ser alerta, né? Não é normal você ficar oscilando entre diarreia e constipação. É endometriose? Não necessariamente. Mas tem que investigar. Isso. Mas tem que investigar. Essa queixa é muito comum e as mulheres têm medo de falar. E isso é, infelizmente, difícil, que é a dor na relação sexual. É uma queixa da endometriose, é um sintoma da endometriose. E tem muitas mulheres que têm medo de falar por causa do marido, porque não, é assim mesmo, né? É pra doer. Não, gente, não é pra doer. Pelo amor de Deus. É pra ser bom. Exato, né? Então, não, é porque o meu marido, é melhor não falar e sente. E tem até vergonha de falar com o médico, né? Eu imagino. Assim, muitas mulheres quando vão no ginecologista, então acho que esse é um recado importante. Não tenha vergonha de falar com ele o que você está sentindo. Você tem isso no seu checklist quando você... Porque você não atende só endometriose, né? Não. Mas você tem algumas perguntas no seu checklist lá, quando você vai atender um paciente, para tentar captar isso das mulheres? Eu falo que a gente tem que brincar em relação a isso, né? Não adianta ir muito séria, não. É igual perguntar sobre relação sexual. A pessoa chega a baixar um pouco a cabeça assim...
meio que disfarça, né? Sabe? Aquele negócio assim, não sei se eu falo, não sei se eu comento. Então, assim, eu tento levar sempre um pouco na brincadeira. E aí? Como anda a sua relação? Todas as posições doem? Perfeito. Ou não doem? Tem alguma posição que você fala assim, essa posição é boa? Ou tem uma posição que você fala assim, peraí, não vai não, essa não dá. Então, não tem um checklist pronto, porque eu acho que a gente vai sentindo quem está na nossa frente. Isso, mas nossa, perfeito. Isso é bem interessante, a gente falar da dor na relação sexual, que é um sintoma da endometriose. É um sintoma. E pensando assim, no seu universo de pacientes, você já atendeu uma teimosa crônica? Sempre tem, né? Sempre tem. Não é difícil, assim, nossa. Existe algumas pessoas que me procuram por muito tempo que a gente está na área, né? E hoje a internet tem esse lado positivo, de você ter muita informação, já querendo que eu faça XYZ. Ai, gente, não aguento. Não, porque eu li pesquisei. Isso. Não acho isso ruim, por isso que eu até falei, interrogue seu médico mesmo, fale com ele. Mas às vezes, não adianta fazer esse YZ que eu falo, se sua casa, que é o seu corpo, a sua mente, tá toda bagunçada. Então, existe essa teimosa, entre aspas, né? Que vem meio que direcionando. E teve algumas, assim, que você fala assim, meu Deus, com alguns produtos prontos, né? Tipo shakes da vida, acreditando fielmente naquilo e não quero mexer, deixa. E é difícil, né? A gente tem que tentar dar uma rebolada. Entrar dentro da cabeça da pessoa, porque ao passo que ela prove, que ela coloque em prática, ela vai ver melhor. Então, é algo meio que natural. Isso mesmo. Fê, isso serve tanto para o nosso público feminino que está assistindo, né? Quanto para o nosso público de nutricionistas. Qual a importância de procurar uma nutricionista especializada em endometriose? Isso é bem legal. Todo mundo, eu falo aqui para os estudantes de nutrição e nutricionistas que me interrogam muito, me mandam mensagem, eu recebo e-mail falando assim, Fê, aonde que você se especializou em endometriose? Tá? Não existe. Como assim, Fernanda? Não existe dentro da nutrição uma pós-graduação em nutrição e endometriose, tá? Essa nomenclatura até especialista, eu tô falando aqui para as nutricionistas, a gente não pode nem afirmar que seja, né? Porque não tem. Não existe. Fernanda, acho que você pode criar uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Eu tô doida pra isso. Vou agenciar a Fernanda, gente. Ótimo. Faça que eu tô doida pra fazer isso. Então, não temos, tá? Então, o que fez eu trabalhar com endometriose? Foi o estudo com prática, vivência minha e vivência com a equipe que eu trabalho e que fez eu aprofundar mais e mais no tema. Dentro disso, quando eu falo com uma paciente, né, eu encontro uma pessoa pergunta, por que vai as pessoas te procurar? Eu falo o seguinte, que dentro da endometriose existem muitos detalhes de vivência que as pessoas, quando estudam, não sabem. Sim. Então, por exemplo, eu falo isso no Endoclass, né? Tem muitas nutris que me procuram, eu posso fazer o curso, porque o Endoclass é direcionado mais para portadoras, né? E eu falo, faça. Porque ali você vai entender as dores daquela pessoa que tem a doença. Que é a prática. Isso. Então, assim, tá lá no livro escrito que ômega 3 é ótimo para endometriose. Eu vou falar, mas não adianta só tomar ômega 3 se você não sabe que ela sente dor na relação sexual e como que ela se sente diante daquilo. E o que você pode manejar diante daquilo. Só tomar ômega 3? Não vai adiantar de nada. Verdade. Então, essa procura por uma pessoa especialista, né? Sim. É mais para isso, para você... a pessoa vai te escutar, ela vai te entender. Que não necessariamente tem a doença, tá? Porque você pega a vivência da endometriose. Sim. Hoje em dia, de 10 pacientes que eu atendo, 8, 9 são endometriose, né? Sim. Então, você pega esse olhar mais direcionado, que eu chamo, mais específico, para coisas que não são valorizadas ou que ela passa por muita gente que normal. E você fala, não, peraí, mas aqui a gente pode mexer, aqui a gente pode melhorar, aqui pode ficar melhor. Você recebe indicação de colegas da nutrição de pacientes para
tratar com você a endometriose. Exemplo, Sim. né? Maria Eduarda se formou agora, atendeu uma paciente endometriose. Ela te indica, você recebe? Sim. Que legal. Hoje em dia muitas nutris fazem isso e muitas nutris estão se capacitando mesmo, estudando, lendo mais, mas Sim. ainda existe isso, a indicação. Ai, que bom, sabe? porque eu acho que se fosse portadora, né, se tivesse, eu gostaria muito, né, de ser atendida, de ser acolhida por alguém que fosse, como você disse, no que não existe especialista, mas que tivesse a vivência prática, Também. né, né, dessa história. Inclusive até as minhas amigas que eu te indiquei, existe uma pessoa antes da Fernanda e depois da Fernanda, porque Meu Deus. Que é lindo. verdade, mas é verdade, porque elas começaram a entender que era de dentro para fora, né? E isso faz toda a diferença, isso muda vidas. Fer, qual que é a sua grande missão como profissional? É uma pergunta difícil. É. Ó, não tô preparada para essas perguntas difíceis não, hein? Vamos lá. A missão como profissional hoje, eu acho que é literalmente transformar vidas de mulheres com endometriose. Sim. Ótimo. Sim. E da Fernanda como pessoa? Ih, meu Deus Fernanda do é céu. mãe, gente. Fernanda é mãe. Fernanda teve endometriose e é mãe. Mãe, 2. De 2. 2. Como pessoa, eu vejo que acaba que os objetivos ficam juntos, né? Um pouco juntos, misturados. Mas eu acho que eu sempre tive esse olhar de cuidado das pessoas, né? De tentar ajudar ao máximo as pessoas. Então, eu quero cada vez mais poder ajudar outras pessoas. Isso me alimenta, né? Isso Sim. me deixa bem. Do cunho profissional e pessoal. Então, eu poder ajudar qualquer pessoa que estiver próxima a mim, isso me deixa muito feliz. Isso Te me deixa muito feliz. bem. E você tem... Fala da sua parte mãe. Você tem 2 filhos. Isso. Uma pequenininha agora de 3 meses. Eu tenho um filho de 4 anos. Então, é o Davi e a Sofia. E... aqui, com certeza, muitas pessoas, mulheres vão falar assim, nossa, mas ela conseguiu engravidar. É isso que eu quero, né? Logo depois da minha cirurgia, eu não queria engravidar porque eu era muito nova, né? Então, assim, eu saí da faculdade. Gente, e vamos combinar, ela estava fazendo residência, 60 horas semanais, depois ia entender consultório, não tinha tempo. Não dá nem pra pensar nisso, né? Namora muito assim, né? Ocasional, né? Quanto mais ter filho. Não dá, então Você assim, já era casada, Fer, quando você saiu da faculdade? Não. Você Meu marido atualmente... Não, meu marido atualmente era meu namorado. Ah, tá. Era meu namorado. Uhum. Tem uma história até engraçada sobre isso, Jaque. Quando eu fui fazer a cirurgia, que eu descobri a endometriose, meu mundo caiu. Por que meu mundo caiu? Além de tudo, né, da cirurgia, Sim. de tudo, o meu marido atual, mas meu namorado naquela época, ele estava morando fora. Ah, tá. E eu ia visitar, eu ia ficar um tempo lá com ele, uns 20 dias lá. E quando eu descobri, aquilo teve que cair por terra, né? Não daria para viajar, eu teria que operar logo, não daria para esperar. E tudo acontece no momento certo, né? Deus é muito bom. Então, eu fiz a cirurgia e depois eu fui. Olha. Mas assim, eu tive que adiar a viagem, ele já estava lá, a gente estava 6 meses mais ou menos longe. Ele acompanhou a cirurgia de longe, então hoje a gente brinca, né, assim, ainda bem que você operou e foi depois, porque senão... E ele não estava aqui, né, no momento, mas enfim, qual foi a pergunta mesmo? Já até esqueci, voltei lá no meu marido, dos meus filhos, inventando. Porque né? você teve a endometriose, teve 2 gravidez depois. Isso. Quando eu operei, eu era muito nova, né? Era 20 e poucos anos, então não queria gestação, ainda mais depois disso tudo, né? Vamos casar primeiro, depois a gente tem. Aí eu fui vivendo, fui cuidando da alimentação e eu decidi engravidar já um pouco, mas tem 4 anos, né? 3 para 4 anos agora. E no primeiro filho foi muito rápido. Foi rápido? Foi rápido. Então, eu usava remédio para não engravidar antes, decidi parar. 2 meses depois eu estava grávida. Muito rápido. Olha aí. Muito rápido. Olha aí. Pensava já no segundo filho, falei, vamos tentar, vamos. Só que o segundo filho demorou um pouquinho mais. Tava numa pandemia, sem fazer nada. Isso, mas nem foi isso, é o contrário, tá? Na pandemia, eu trabalhei igual uma louca. Todo mundo, né, muita gente diminuiu o ritmo e trabalhou até mais, né? Muitas pessoas trabalharam mais. Eu decidi, naquele momento que eu tava trabalhando loucamente, eu vou tentar engravidar. Porque você achou que fosse levar um tempo?
que você pensou, não? Não, na verdade eu queria o segundo, achei que era o momento, resolvi começar a tentar. Só que aí vem um outro lado. A parte emocional, o estresse, tava tudo virado. Dando plantão, trabalhando muito. Não dá para engravidar assim, não é só pela endometriose. Sim. Então, essa parte do segundo filho é bem interessante, que eu tive que fazer algumas readequações que eu passo para minhas pacientes. Isso que eu ia te perguntar, existe um protocolo que você faça para aquela paciente que tem a endometriose e quer engravidar? Sim. Existe? Você tem um protocolo específico? Existe. Legal. Existe. A gente chama de tentante, Tá né? bom. Que está tentando engravidar. E eu tive que botar na minha vida. Eu meio que não acreditava, não que não acreditava, mas assim, será que eu vou precisar disso, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o café, aqui é água, gente, mas o café altera saúde fértil, tá? Feminina e masculina, consumo excessivo. E aí, por exemplo, eu tive que parar de tomar café por um tempo e para as coisas andarem. Não e com a sua funcionou. rotina, Louca! que o café ajuda, né, a deixar a gente... Eu brinco com as minhas colegas de plantão. Café lá no plantão é assim, né? A caneca anda com você. Litrão. E eu tava no meio da auge da pandemia, trabalhando. E com aquele copo de café, era copos não, era garrafas de café. E, por exemplo, uma modificação que eu tive que fazer foi essa. O café. O ajuste emocional foi muito importante para engravidar, né, nessa segunda vez. Porque eu estava super cansada, estressada, ansiosa, que tudo a pandemia gerou na muitas pessoas, né? Em todos nós. Então, deu um baque ali. Então, essa segunda gestação foi bem diferente da primeira e eu tive que fazer esses ajustes, a gente chama de nutricionais e de estilo de vida, para coisa funcionar. Fluir. Exatamente. Nossa, fluiu. Demorou mais tempo, foi 8 meses para conseguir 8 engravidar. meses? 8 para 9. Isso. Mas veio, a Sofia. Ai, gente, agora um casal. Um casalzinho lindo. Não sou mãe. Não, e ela tá só com 3 meses. Só um pouquinho. Fernanda chegou hoje aqui, ai, gente, desculpa, porque eu tive que tirar leite antes de vir. Eu falei, fica tranquila. Mãe é mãe. Aqui, as mães se entendem, né? E aqui é um canal realmente de acolhimento feminino, então não tem essa. Fer, você é pioneira em vários projetos importantes. Eu quero que você me conte a importância do seu método Endoclass para as mulheres. E aí, uma coisa, se ele é para pacientes ou se ele é para profissionais de nutrição. Tá, vamos lá. O Endoclass surgiu no meio da pandemia. O que foi no meio da pandemia ali, né? A gente parou de atender, reparou tudo, né? Parou de atender por um tempo. E eu meio que, o que eu posso fazer para ajudar mais pessoas? A internet veio muito forte, né? As redes sociais vieram muito fortes. E aí meu marido falou, Fê, a gente precisa criar um curso. A gente precisa... Foi ele. Ele que deu a ideia. A gente precisa começar a pensar em como que a gente pode fazer para ajudar outras pessoas. Então, foi um misto, assim, um pouco da ideia dele. E eu peguei aquilo e falei assim, vamos, né? O Endoclass é um curso direcionado para portadoras de endometriose, em que eu ajudo essas mulheres a colocar esse estilo de vida mais saudável, mais orgânico, na prática. Olha que legal. Literalmente na prática. Ele veio para ajudar as mulheres com endometriose, mas muitas nutricionistas se identificaram com aquilo. Espera aí, que legal. Então, eu tenho também nutricionistas no Endoclass que estudam, porque ali eu mostro a prática, mas eu também falo, olha, o que a ciência mostra pra gente? Então, assim, muitas coisas, eu sei que a mulher com endometriose, ela fica meio que um pé atrás, será que sim? Poxa, será que um alimento tem esse potencial, né? Que não é só um alimento. Sim. Então, eu falo, olha, que a ciência está mostrando, por exemplo, que a carne vermelha não é legal para mulher com endometriose, que a gordura trans é péssima para endometriose, e a gente tem artigos. Então, profundo, né, Fê? Tem. Então, no Endoclass, ele foi criado com o objetivo de ajudar portadores de endometriose a ganhar qualidade de vida, a viver bem com a doença, a melhorar seus sintomas, a melhorar suas dores. E claro que esse jeito de trabalhar no Endoclass, que é de botar na prática, de mostrar um pouco da ciência, fez nutricionistas entrarem também. Então, tem um misto dos dois, mas o foco maior são as portadoras. Isso. Agora, Fê, ele tá o quê? Numa plataforma? Ele é no seu Instagram? Como é que as pessoas acessam? Isso. Existe um link no meu Instagram que consegue direcionar para a plataforma para fazer a entrada no curso, né? Para você ter acesso ao curso. Atualmente está fechado, mas já vai abrir inscrições. Legal. Eu abro turmas
para ter esse contato mais próximo, né? Eu não gosto de botar muitas mulheres. Primeiro que a gente tem que conversar. Então, a gente tem aulas ao vivo e que eu gosto de escutar o que ela tá ali de dor. Porque uma mulher não é igual a outra. Não. Né? Então, assim, faço isso, vai dar isso. Na endometriose não é assim. Não em nenhum lugar, né? Mas, então, as turmas são pequenas pra gente ter essa troca, pra eu escutar quais são as dores, as dificuldades, pra começar a botar na prática, pra entender por que tá difícil botar. Nossa, que máximo! Tá ali, tá no Instagram, tá? Fernanda Mululo, vocês vão achar ali. Lá eu falo bastante dele, daqui a pouco vem turma nova. Ai, adorei. E porque você consegue, numa proporção maior, ajudar mais pessoas. Gente, olha só, tem uma coisa que é muito importante. Caso vocês não saibam, o Papo com o Nutri também nasceu na pandemia. Foi? Foi, porque... Lembra que eu ia no seu consultório? Sim. A gente tinha uma rotina de reunião presencial com as nossas parceiras de nutrição. E na pandemia, quando fechou tudo, eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou ficar próxima das minhas nutris parceiras? Como é que eu vou contar as novidades, né? Porque, olha, se tem uma coisa que foi lançado... Foi produto lançado nessa pandemia. Tava difícil de acompanhar. Então, como é que eu vou contar isso para as minhas parceiras? Porque, gente, essas meninas ficam atendendo o dia inteiro. Elas não conseguem acompanhar tudo que o mercado inova. E aí eu falei, já sei. Vamos fazer reuniões mensais, né, individuais com cada parceira em formato online. Então, a gente começou o Papo com Nutri. Aí eu falei, nossa, Papo com Nutri. Aí levo para minha numeróloga. Rosana, isso funciona? Funciona, pode botar. Aí eu volto. E aí ele começou de uma maneira muito assim. Eu tinha uma do meu time que conversava, que mostrava todos os lançamentos, tal. E depois a gente transformou isso coletivo. Então, hoje o Papo com Nutri, além do podcast, ele existe. Eu falo com várias nutricionistas uma vez por mês e mostro todos os lançamentos. Tô nesse. Você tá nele. Então, assim, o que eu tô querendo dizer, gente? Das adversidades se criam oportunidades. O Endoclass nasceu no momento onde que a gente teve que se inventar e inovar. E uma coisa que eu e Feira, a gente estava falando aqui mais cedo, é que não espere o momento perfeito para lançar alguma coisa. A gente estava falando, ela falou, já que se eu fosse esperar o momento perfeito para lançar o Endoclass, eu acho que ele não tinha surgido. E a mesma coisa o Papo com Nutri. O perfeito vai se tornando ao longo do tempo. Se um projeto nasce perfeito, ele nasceu tarde. Exatamente. Né? Essa frase é muito boa, já. Isso é verdade. Eu internalizo até hoje algumas coisas, porque eu sou aquele tipo que tem que estar tudo perfeitinho. Depois da Endoclass que foi... Você é leonina, né? Foi! Vambora. Vai estar mais ou menos, vai vambora. Vamos ajustando meio que no meio do caminho. Ainda mais com 2 filhos agora, tá? Menina, vamos fazer. Do jeito que dá. Do jeito que dá. Fê, eu gostaria de saber de você, como é que você se vê daqui a 5 anos? Bom, e daqui a 5 anos, profissional ou pessoal? Os dois, porque eu gosto de quantidade. Tá. Do ponto de vista profissional, eu acho que a ideia do Endoclass é uma ideia que ainda está engatinhando, né? É uma coisa que eu vejo que tem um potencial muito grande e que eu posso ajudar muitas mais mulheres dessa forma online. Então, eu quero que daqui a 5 anos esse curso, que não necessariamente seja nome curso, que seja uma mentoria, que seja uma coisa que eu consiga distribuir para mais mulheres, para alcançar cada vez mais, não só no Brasil, como fora do Brasil. Perfeito. Porque fora do Brasil a gente tem ainda muito pequeno esse mundo da endometriose e nutrição, e que cada vez mais eu tenho até alunos de Portugal. Você acha que lá fora, porque eu tô tendo algumas percepções, né? Eu fui pra Califórnia agora, e eu vi que aqui no Brasil a gente tá muito na frente em algumas coisas, tá? Tá sim. Você acha que no mundo da endometriose, lá fora ainda tá, assim, é menos falado do que no Brasil? Muito menos. Fernanda, você vai ganhar o mundo, amor. Espero. Tomara, tá? Me Tomara. chama. Por você, por favor, tá? Mas lá fora, com certeza. Eu tenho algumas alunas do Endoclass de Portugal, tem 3 alunas de Portugal, tenho pacientes que são de Londres. Então, assim, a Europa, né, tá começando. Nos Estados Unidos ainda não, mas pela questão do inglês mesmo, né? O curso não é inglês, então fica mais difícil. Então, assim, acho que daqui a 5 anos eu quero que o Endoclass esteja, assim,
explodindo literalmente para outras mulheres ter essa oportunidade que eu tive. Essa é a verdade. De me cuidar, de poder manejar minha vida em relação à endometriose, que a gente tem que cuidar para sempre. Sim. E profissionalmente, eu acho que eu já estou muito realizada. É até difícil falar isso, né? Assim, eu estou muito realizada. E claro, a gente sempre quer novos desafios. Então, assim, novos desafios eu estou feliz. Você ainda faz plantão? Você ainda fica em loco em hospital? Em hospital. Atualmente eu estou de licença maternidade, então não estou fazendo, mas faço. Fazia, né? Até há pouco tempo eu fazia. E você acompanha suas pacientes quando, por exemplo, tem pré ou pós-operatório? Sim, continuo, normalmente. Eu acho legal isso até para nutricionistas, né? Essa vivência de hospital e clínica me deixou bem segura para trabalhar, por exemplo, com cirurgia, né? Então, eu continuo com a experiência clínica e com a experiência hospitalar. Porque o hospital, muitas nutricionistas têm essa dúvida. Eu faço trabalho em plantão, trabalho no hospital, faço consultório. Você pode misturar os dois, não tem problema, né? Você pode ter um pouquinho dos dois, se você gosta. Então, a parte hospitalar é uma coisa que eu gosto também, que é mais difícil de lidar, por um lado, porque, infelizmente, os nossos hospitais tem suas burocracias, né? Tem essas coisas que não são ideais, mas a gente vai tentando dar um jeito. Mas eu ainda faço... Agora eu não estou fazendo porque eu estou de licença, né? Mas eu ainda faço um pouquinho dos dois. E você também atende online, né, Fê? Atendo online. Atualmente, você falou Portugal, Londres, atende online. Atualmente é só online. Você tem a sua clínica também na Barra, né? Isso. Então, agora eu fechei. Fechou? Fechei. Por que eu fechei? Tô com licença maternidade, teve a pandemia, todo mundo tá online e não tinha porquê, né? E você tá morando no interior. Ai, gente! Mudei um pouquinho. Esse momento pós-parto, eu tive que me reorganizar. Com 2 crianças, tem que estar próximo da minha mãe, né? Ai, que delícia! Mãe é mãe. Mãe é mãe, Aí eu fui para próximo dela, pelo menos um tempinho, pra gente ver qual vai ser o... Por isso que eu falei, projetos pessoais ainda estão em movimento, literalmente. Onde eu vou, como eu estou, a gente vai se organizando. Não, tem uma coisa que eu falo lá em casa, que é o seguinte, a única certeza que a gente tem é a mudança, não é? A única certeza... E eu tinha uma resistência à mudança, tá? Eu era muito engessada, não, a pandemia fez isso. A pandemia virou todo mundo de cabeça para baixo. Eu era aquela pessoa que vai pro plantão, que volta, vai pro consultório. Agora vai lá, vem cá, tô no Rio, assim. Arrasou. Passei um tempo ficando em hotel, vinha pra cá. Ninguém acredita. Como assim? Fiquei quase um ano ficava em hotel aqui e voltava. Ficava em hotel e voltava. Olha. Então foi uma experiência muito boa também. E antes eu era assim, não, mas como assim? Vou pra lá? Não. Foi muito interessante isso. Muito legal. Pessoal, eu quero que vocês comentem aqui pra gente, se vocês gostaram. O que de mais interessante foi esse bate-papo pra vocês? O que vocês levaram, né? O que vocês mulheres levaram de aprendizado pra vida? Eu acho que a Fernanda deu dicas maravilhosas, tanto da parte para você que é nutricionista, que tem uma carreira, quanto para qualquer mulher que tá assistindo aqui. Então, eu achei incrível. E o comentário é muito importante porque a gente recebe o feedback. Como esse programa ainda não é ao vivo, o futuro vai ser ao vivo e aí a gente consegue interagir de uma maneira mais rápida, é muito importante que vocês deixem aqui um recadinho pra gente, tá? Fê, nós vamos pro nosso último quadro. Ai, meu Deus. Tomara que seja fácil. Tudo que é rápido, eu travo, tá? Mas vamos nessa. Chegou o nosso De Bola com a Nutri, que é um quadro que eu te faço 5 perguntas e você responde assim, rapidamente, com o que vier na cabeça, de bate-pronto, sem muita coisa pensada, tá? Tá, fechado. Vamos nessa. Preparada? Vamos. Fernanda, o que te faz ser única? Ser Fernanda, acho que é a preocupação com os outros. Cuidar do outro. Isso. Que tipo de paciente é capaz de te tirar do sério? Difícil. Difícil. Você parece ser muito acolhedora para te tirar do sério. Não tira do sério, não. É muito raro. Muito raro? Sério, Uma situação que você riu de nervoso na sua carreira?
Há várias. Tem várias, mas assim, naquele início, quando você vai palestrar, quando você vai falar ao vivo, acho que a gente ri de nervoso. Literalmente, tá ali sorrindo. Pelo amor de Deus, acaba. Por dentro, né? Isso. Uma situação que eu lembro hoje, que você falou assim, veio na cabeça, foi um congresso de endometriose, que eu dei uma palestra, um monte de médico, né? Tudo cheio, só eu de nutricionista ali. Ali eu ri de nervoso. Você riu de nervoso? Ali eu ri de nervoso. Aquele cheio de médico. E quando a gente fala com os médicos, a gente tem um pouco de maior dificuldade. Então ali eu ri bastante. Adorei. Tá? Se sua vida fosse um filme, qual seria o título? Ai, meu Deus. Qual seria o título da minha vida, do filme? Deixa eu pensar aqui. É difícil essas perguntas bate-bola, hein? Você pega pesado. Pode pensar. Deixa eu pensar aqui. Cara, difícil essa pergunta, é muito difícil. O meu seria Alice no País das Maravilhas, porque o tanto que eu já fui ingênua na minha vida. Assim... Tá, não acho que é isso, não. É pior que eu sou ruim de filme já aqui. Série, um desenho animado, qualquer coisa. Um desenho animado? Qual que é aquele... A mãe, né? A mãe já pensa o quê? A gente só vê desenho animado. Pois atualmente né? Mas assim, pegando na minha infância, aquele do Papaléguas que sai correndo, qual o nome daquilo? Alguém aí da produção sabe? Aquele que sai correndo atrás de tudo, rápido, com aquela fumaça. O Papaléguas, Papaléguas. Eu não lembro exatamente. É mais ou menos aquilo, que eu tô sempre assim, com aquela fumaça assim atrás. Tipo um Sonic. Porque eu sou mãe de menino também, né? Sonic. Tá. Mas a minha época é do Papaléguas. Tá bom. Não lembro o nome agora, não. Qual foi a coisa mais inusitada que você já ouviu em todos os seus anos de carreira na endometriose? Mais inusitada, gente. Tem umas coisas que eu já ouvi, mas... Deixa eu ver o que vem na minha cabeça, Ou de paciente, ou de médico, Não, já ouvi que nutrição não adianta de nada, né? Endometriose. Eu já ouvi muito isso, é uma inusitada. Hoje em dia, alguém falar isso, pede pra estudar. Pede pra estudar. Pede pra sair. Pede pra sair, não é possível. Mas no início, muito isso. Não, não adianta de nada. Já ouvi isso muitas vezes. 10 anos atrás, né? Não precisa de nutricionista na equipe pra quê? Né? Pra que você precisa de nutricionista? Até hoje ainda tem um pouco disso, Gente, né? Fernanda chegou, quebrou todos os paradigmas. Ela, Sonic, foi abrindo todas as portas, ó. Meu Deus, você já tá, eu faço uma conexão aqui, ó. Tá, já foi abrindo todas as portas pra você que tá chegando agora. Deus, então, se inscreve no Endoclass, aprenda sobre endometriose. Fê, quero te agradecer muito. Falar que foi muito especial, foi muito fluido, foi muito gostoso falar com você, de coração. Espero ver você aqui novamente em novos episódios, tá? E quero que você deixe suas redes sociais para a mulher que está nos ouvindo, que não te segue ainda, te conhecer melhor. Já que, olha, fluiu mesmo, né? Literalmente, a gente fica aqui nervosa antes de conversar. Esse papo, acho que foi muito legal, porque apesar da parte pesada da endometriose, eu gosto de falar isso. Gente, vamos botar mais leveza, né? Até muitas pessoas dizem, como assim, quando você fala desse jeito com a endometriose, né? Parece que flui. Então, esse é o meu recado. Tente lidar com a endometriose de uma forma mais leve, que vai ficar mais leve. Agradecer por estar aqui. Você é uma inspiração para muitas mulheres, tá? Muito obrigada. Literalmente, a gente conheceu um pouquinho lá no consultório, aquilo se transformou, né? E olha, obrigada mais uma vez. Mais uma vez, tá? Seu arroba. Fernanda Molulo. Arroba Fernanda Molulo. Tudo junto, não tem ponto, não tem nada. Tem nada, Fernanda Molulo. Vai estar aqui também no vídeo. Fernanda Molulo só. E para quem ainda não segue o perfil do Papo com Nutri, o nosso arroba no Instagram é @Papo com Nutri e o meu é @jac.vidal. No perfil do Papo com Nutri você vai conseguir acompanhar todos os nossos novos episódios, tem lá uns destaques com tudo que a gente já fez. E no meu perfil pessoal, eu tô sempre colocando pontes e um pouco assim, né, da nossa rotina empreendedora, porque, né, tocar várias coisas e uma família ao mesmo tempo é difícil. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Eu me despeço aqui, felicíssima da vida com esse bate-papo incrível e tão focado em mulher, na saúde feminina. É isso, tchau. Beijos, obrigada.